Este programa é patrocinado por Clínica Longeva, especialistas em urologia. Tem vontade de urinar com muita frequência? Já urinou sangue? Devemos dar atenção aos sinais que o nosso corpo nos dá e nem sempre normalizar o que sentimos. Conte-nos a sua história ou partilhe as suas dúvidas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Quando ouvimos as palavras cancro e urologia, associamos muitas vezes ao cancro da próstata. No entanto, existem outros tumores urológicos que não podem ser esquecidos. No programa de hoje vamos falar deles com o Dr. João Lemos Almeida, urologista, que nos vai ajudar a entender melhor o que são, como podemos detectá-los e que tratamentos existem. Olá, Dr. João, bem-vindo. Olá, muito obrigado, Sandra. Dr. João, comecemos precisamente por falar destes tumores urológicos. Quais são? Bom, realmente os tumores urológicos não se reduzem apenas ao tumor da próstata, não é? A urologia é uma especialidade que lida cirurgicamente e medicamente com todo o aparelho urinário e, portanto, estamos a falar de tumores que incluem desde tumor do rim, tumor do ureter, da bexiga, de todo o urotélio, que vai desde o rim, a ureter, bexiga e uretra, ao aparelho genital masculino também, os tumores do pénis, por exemplo, e os tumores do testículo. Portanto, temos uma ampla área de atuação. E normalmente estes são tumores que apresentam sintomas ou são mais silenciosos? Bom, há um pouco de tudo. Estes tumores tanto podem ter uma apresentação silenciosa como podem dar sintomas importantes. Um dos sintomas mais associado ao aparelho urinário é a hematúria, a perda de sangue na urina. E é um sintoma muito importante que não deve ser todo desprezado. Mas há outros que podem ser silenciosos ou dar outros sintomas, como a dor, nomeadamente a dor lombar, queixas do trato urinário inferior, como aumento da frequência urinária, entre outros, e, por vezes, sintomas mais constitucionais, como é o caso da perda de peso, a anorexia, que é a falta de apetite, ou ostenia, falta de energia e de força. E nesses casos, quais são as causas possíveis? Ou seja, nestes cancros existem causas que são conhecidas? Em muitos deles, sim. Acabamos por ir bater quase sempre ao tabagismo, que é aquele fator de risco terrível para quase tudo que é complicação médica e patologia, não só oncológica, mas e funcional também. E a urologia não é exceção, particularmente os tumores do aparelho urinário, e estou-me a focar principalmente nos tumores do urotélio, mas não só, também no tumor do rim. Chegam mesmo a ser, o tabagismo chega mesmo a ser responsável por 50% dos tumores da bexiga. Mas não só da bexiga, também do rim, são um fator de risco muito importante para o aparecimento destes tumores. O tumor do pénis também está envolvido. Portanto, é um grande fator de risco. Depois, nos tumores do urotélio, nos tumores da bexiga, do ureter, etc., também muitas vezes podem estar relacionados com outros carcinogénios, nomeadamente cuja exposição se pode ser dada na atividade profissional, com químicos como as aminas aromáticas, hidrocarbonetos policíclicos, derivados do petróleo, que são muitas vezes manipulados em indústrias como têxtil, tintas, diluentes e corantes, que felizmente cada vez é menos frequente isto acontecer, porque as regras de segurança no trabalho são muito mais apertadas e cada vez se vê menos, mas é um outro dos fatores de riscos associados ao aparecimento destes tumores. Depois há inclusivamente outros, como causas até parasitárias, em alguns países endémicos tem xistosomíase, por exemplo, que é um parasita que pode levar ao aparecimento de tumores também no aparelho urinário. Portanto, as causas são diversas. Depois há aqueles fatores de risco mais comuns, como a própria hipertensão, a obesidade, também estão relacionados como um fator de risco em alguns tumores, como o caso do rim. E existe também nestes a possibilidade de mutações genéticas, em que a pessoa tenha mais predisposição genética para desenvolver estes tipos de cancro, ou não? Sim, sim. Isto varia um pouco consoante o tumor. Há tumores que têm uma ligação maior à predisposição genética, à hereditariedade. Cerca de 5% dos tumores do rim são hereditários. Há à volta de 10 síndromes conhecidos com associação forte com neoplasias do rim. Alguns já devem ter ouvido falar, como von Hippel-Lindau,
esclerose tuberosa, Bartók-de B, são alguns síndromes que podem causar tumores do rim. Na bexiga não é tão marcada essa associação, nos tumores do urotélio, embora exista alguma associação familiar com a predisposição ou sensibilidade aos carcinogénios, não há propriamente uma associação tão forte com a hereditariedade. Depois, por exemplo, no caso do testículo, há uma maior predisposição, aliás, há um maior risco se houver história familiar forte desse tipo de neoplasias, mas é curioso que no tumor do testículo muitas vezes se desenvolve por um insulto que o próprio sofre mesmo durante a própria gestação, o que é curioso. E, portanto, aqui isto varia muito, mas os fatores genéticos em todos os tumores têm sempre alguma coisa, algum componente. E há alguma forma de prevenir? Falávamos do tabagismo, portanto, não fumar pode ser uma forma de prevenção, mas que outras formas também existem? Sem dúvida, se ficasse apenas uma mensagem, ficaria muito satisfeito que fosse essa, que fosse a abstinência tabágica. O tabaco, de facto, é extremamente prejudicial, não só a nível oncológico, mas noutras doenças funcionais, mas no âmbito da urologia é uma coisa que temos muito presente, é um fator que temos muito presente porque lidamos diariamente com as consequências do tabagismo, principalmente através da manifestação desse fator de risco, como a neoplasia do aparelho urinário, a neoplasia urotelial, como os tumores da bexiga. E, portanto, isso é sem dúvida a melhor medida. Depois, controle do peso, a atividade física, isso também tem alguma influência a nível, por exemplo, do tumor do rim. Cuidados a nível da exposição profissional, como referi, usar os equipamentos de proteção individual, naquelas pessoas que manipulam tintas, diluentes e outros carcinogénios, cumprir as normas de segurança a esse nível, e essencialmente são as medidas mais importantes. E depois, claro, sempre que surja menor sintoma que seja de facto sugestivo de doença grave, não aguardar e procurar ajuda. Vamos então às perguntas dos nossos espectadores. Comecemos com a Sofia Tavares, de 46 anos, de Santarém. Há dias o meu pai urinou sangue. Devo ir com ele com urgência a um especialista? Sem dúvida. A hematuria é um sinal muito importante que não deve ser ignorado. É um sinal muito associado ao aparelho urinário, implica que algures do aparelho urinário, que vai desde o rim até à extremidade da uretra, até o meado uretral, há uma hemorragia e que pode ter múltiplas causas. Se nós agregarmos todos os doentes em conjunto, a volta de 20% deles terão uma causa oncológica, mas se considerarmos doentes mais velhos, com outros fatores de risco, o risco de ter uma neoplasia é bastante mais elevado. Particularmente quando esses sintomas não são acompanhados de outros sugestivos, por exemplo, de uma infecção, como é muito frequente nas mulheres, principalmente. As infecções urinárias, como sabemos, é associada a ardor urinar, aumento da frequência urinária e, portanto, não havendo uma causa atribuível para aquela hematúria, se houver um mínimo de dúvida quanto à etiologia ou à causa dessa hematúria, ela deve ser investigada rapidamente, sim. E em termos, não sabemos o histórico desta pessoa, mas de facto pode ser uma doença oncológica ou não, mas o que é importante é que a pessoa vá ao médico, não deixe de ir ao médico para verificar o que é que se passa. Exatamente. A lista de causas de hematúria é muito vasta, como disse, inclui doenças oncológicas, que podem ir desde o rim, ureter, bexiga, portanto, todo o trajeto que a urina faz até sair do organismo pode estar envolvido, mas existem outras causas não oncológicas, como é o caso da litíase renal, ou a vulgar pedra nos rins, infecções, algumas até parasitárias, de pessoas que venham de países endémicos, como é o caso já referido da xistossomia, que é um parasita que se aloja no aparelho urinário e liberta ovos e leva à hematúria. E o próprio trauma, mas aí habitualmente as pessoas sabem que ocorreu, mas há um leque gigante de causas. Uma delas também que é muito complicada para nós de gerir, que é a cistite rádica, por exemplo. Cada vez temos mais pessoas que fizeram radiação para tratar outros tumores e que têm como consequência depois efeitos secundários, nomeadamente uma inflamação rádica da bexiga, que leva a que, por vezes, tenham episódios de hematúria, por vezes difíceis de tratar, que é uma outra causa possível. Portanto, o leque é muito variado, é importante ser feita uma investigação e se atingir a causa dessa hematúria, se esclarecer essa causa. E é possível fazer rastreios a estes tumores urinários? Bom, estes tumores que estamos a referir não se enquadram em nenhum programa de rastreio. Nós, quando falamos em programas de rastreio, estamos a falar em programas organizados, de base populacional, sejam essas populações mais restritas ou menos restritas, com ou mais fatores de risco que estão amplamente definidos ou num intervalo de idades,
mas são populações assintomáticas, cujo objetivo nestes programas é detectar a doença antes de dar sintomas para ter bons resultados em saúde de uma forma custo-efetiva. Ora, isto não existe para o tumor da bexiga, para o tumor do rim. No caso, por exemplo, do tumor da bexiga, não existe. Há dois problemas grandes. Um deles é que o intervalo de tempo entre termos doença detectável num exame e a altura em que a doença se manifestaria por sintomas é relativamente curta. A janela de oportunidade para atuar através de um programa de rastreio é curta e nós não temos propriamente nenhum exame que reúna todas as estatísticas ideais também para ser um bom exame de rastreio. Exato. Ou seja, que tenha características de sensibilidade, de especificidade, de custo e que permita ter um impacto custo-efetivo. Portanto, isso não existe neste momento. É importante não ignorarmos os sintomas de doença. Não é? O mesmo se passando noutros tumores urológicos, como o tumor do testículo, etc. Esse tempo que é chamado em inglês o lead time, ou tempo de antecedência, é muito curto. Portanto, a janela de oportunidade aos programas de rastreio, ao contrário do cólon, por exemplo, é que nós temos uma lesão precursora, que é o pólipo, que as pessoas de vez em quando tiram nas colonoscopias, que não são ainda malignos, mas têm potencial de vir a ser, dar-nos um grande tempo de detectar nessa fase a doença e prevenir o aparecimento de cancros. Estes tumores não são bem assim e, portanto, é um bocadinho mais difícil desenhar um programa de rastreio eficaz. Portanto, ainda não está em cima da mesa. Esperemos no futuro haja uma tecnologia que nos ajude também nesse aspecto. Grande parte deles são detectados incidentalmente, nos exames feitos por outros motivos. Check-ups e coisas assim que as pessoas fazem e por acaso detectam, não é? E são tumores que atingem da mesma forma homens e mulheres ou atingem mais os homens do que as mulheres? Como é que é? Bom, estávamos a falar há pouco da bexiga, não é? Os tumores urológicos, de facto, o tumor da bexiga tem uma grande predileção pelo homem, pelo sexo masculino. Afeta 4 vezes mais o homem que a mulher. Os fatores não são completamente esclarecidos, não é só uma questão de maior prevalência do tabagismo, existem mesmo alterações a nível hormonal, metabolismo hepático, são diferenças entre os sexos que ditam essas variações na incidência, porque verifica-se mesmo em estudos de animais expostos ao mesmo nível de carcinogénios, esses animais de sexo masculino tendem a desenvolver mais tumores uroteliais. Portanto, há diferenças entre os sexos na prevalência destas doenças. Sim. Vamos então a mais uma questão, desta vez do Fernando Reis, de 52 anos, de Leiria. Tenho alguns cálculos renais que já me levaram à urgência hospitalar. Tenho maior probabilidade de desenvolver tumores no rim? Bom, a litíase renal é uma doença muito prevalente na sociedade ocidental. Portanto, se formos rigorosos, de facto, existe um risco ligeiramente acrescido de quem tem litíase renal de poder vir a ter um tumor do rim. Mas é um efeito muito pequeno e a prevalência da doença é tão grande que eu não quero assustar ninguém com isso. Exato. Não é por ter tido um episódio de cólica renal que vai ter um risco significativo acrescido de vir a ter um tumor do rim. E até esses doentes acabam por ser mais vigiados, porque fazem muitos exames de imagem frequentemente, seja ecografia, seja TAC. Mais facilmente detectam se houver um problema, não é? Sim, portanto não é uma coisa que deva gerar preocupação, mas que existe de facto uma pequena associação, existe. E este cancro pode ser detectado precisamente com que exames? Bom, como disse, alguns destes tumores são detectados incidentalmente, por exames feitos por outro motivo. E no caso do tumor do rim, isso acontece em cerca de 60% dos casos. Ou seja, a maior parte dos tumores são detectados incidentalmente. Geralmente, por exames de imagem, como a ecografia ou uma TC, a vulgar TAC, que são feitos por outros motivos e nota-se que existe um nódulo, exatamente, no rim. E nestes casos, quando são detectados precocemente, quais são os tratamentos que existem? Imagino que sejam diferentes de quando já dá sintomas. Sim, pode ser. Aqui a grande distinção, como é verdade para quase todas as doenças oncológicas, há uma diferença quando a doença está localizada e não está localizada. Okay. A questão das metástases também. Exato. E depois, as metástases são, muitas vezes, a doença tem uma disseminação mais regional, é mais extensa, mais disseminada. Isso tem tudo diferentes abordagens depois a nível de tratamento. A maior parte dos tumores, felizmente, são detectados incidentalmente em fase mais localizada e são submetidos, geralmente, sempre que possível, a uma nefrectomia parcial, ou seja, a remoção do tumor, preservando o máximo possível o tecido renal saudável. Nem sempre isso é possível, pela dimensão do tumor ou pelas estruturas que invade, por vezes é necessário fazer uma nefrectomia radical, em que se remove todo o órgão.
Noutras situações, pode estar indicado até fazer terapêuticas ablativas e minimamente invasivas. Com isto quero dizer que usando outras formas de energias, seja radiofrequência, seja crioterapia, que é usar o frio, podem ser destruídos pequenos nódulos no rim, fazendo previamente uma biópsia. Mas isto são casos muito selecionados. Em doenças mais disseminadas, pode haver ainda lugar para a cirurgia em determinadas situações, mas frequentemente o que é necessário é fazer um tratamento sistémico, ou seja, que envolve todo o organismo, que no caso do rim são tratamentos, não é bem a quimioterapia, são coisas um bocadinho diferentes, mas são fármacos que atuam em vias metabólicas e, portanto, atacam o rim dessa forma, e outros como a imunoterapia, que agora está a dar grandes resultados e tornou-se primeira linha nestas situações, e alguns doentes respondem muito bem às respostas fantásticas. E existem grupos em que a prevalência seja maior de desenvolver estes tumores? Há pouco falávamos, no caso da obesidade, existem outras patologias, digamos assim? Existem alguns grupos de doentes que têm um maior risco de desenvolver os tumores do rim, como já referimos. Desde já, como já tinha falado, os doentes hipertensos, a obesidade, os fumadores, isso são fatores de risco importantes para o desenvolvimento do tumor do rim, mas existem outros, nomeadamente os doentes insuficientes renais, têm um risco crescido também de desenvolver tumores dos rins, particularmente os doentes em diálise. E depois também todos aqueles síndromes genéticos que falei, que são uma lista extensa, felizmente não são muito prevalentes, mas até 5% dos casos têm essa componente genética. Vamos então a mais uma questão, desta vez por e-mail. Chega-nos a pergunta de Ricardo Fonseca, de 65 anos, de Cascais. Há cerca de uma semana tenho sentido dor lombar, cansaço, falta de apetite, tendo já perdido peso. Sei que podem ser várias coisas, mas ainda assim, que profissional devo consultar? Bom, pode ser muita coisa, não é? Mas de facto são sinais e sintomas que não devem ser ignorados. Não, de todo. Sem dúvida, o profissional de eleição é o médico de família numa situação dessas, não é? Quem está mais capacitado para explorar bem as queixas do doente, as manifestações, fazer a avaliação inicial que julgar necessária e, se precisar, encaminhar então para a especialidade de urologia, né? Urologia, neste caso, se for de facto uma patologia urológica, porque isto são, em grande medida, sintomas constitucionais. Depois, claro, a dor lombar, particularmente uma dor lombar que não tem características mecânicas, ou seja, que não é influenciada muito pelos movimentos do corpo, é mais lateral e relacionada com o flanco, não tem posição de alívio, ou é tipo cólica, pode estar mais relacionado com patologia urológica, sim, e aí é perfeitamente legítimo vir diretamente a um urologista e esclarecer todas as suas dúvidas, claro. E quando é que, ainda que as pessoas muitas vezes vão à internet a pesquisar por sintomas que normalmente nós desaconselhamos porque é um bocadinho ao lado, consulta o médico, não é? Mas quando é que as pessoas hão de dar sinais, ou seja, o corpo dá sinais, aquela pessoa sente aqueles sinais, quando é que ele deve ir ao médico e não ser visto por ir sucessivas vezes como um hipocondríaco? Onde é que está ali a fronteira? Não é, eu não creio que seja assim tão complicado. Acho que é perfeitamente legítimo procurar ajuda e colocar questões quando há essas dúvidas. Normalizar, sim, não é? Exatamente. E uma pessoa não se deve retrair disso, particularmente em situações em que a gravidade pode ser grande, mas não só. Não é? Falávamos há pouco da hematura. A hematura é um sinal muito importante que não deve ser ignorado. E nós poderíamos pensar que talvez por ser algo tão assustador como é urinar sangue, talvez as pessoas fossem imediatamente ao médico procurar saber o que é que se passa, mas nem sempre é assim. De facto, nós constatamos que, por vezes, existem doentes que têm hematura há muito tempo, mas que por seio ou possivelmente por embaraço não recorrem aos cuidados de saúde tão rapidamente como nós gostaríamos, e depois também é um pouco mais difícil e temos menos armas, menos capacidade de, por vezes, resolver essas situações do que se fossem precocemente. Mas esses sinais e sintomas devem ser aqueles que devem levar uma pessoa a procurar ajuda, e sem demora. A hematura é muito importante. Esses sintomas constitucionais referidos há pouco também têm a relevância, frequentemente não têm nada de grave por trás deles, mas podem ter. Mas sempre que há perda de peso inexplicada, a anorexia, essa dor lombar que é fora do normal, que não tem características mecânicas, e então a hematura, devem motivar logo uma avaliação, sim, sem dúvida. Nunca deixar para o dia seguinte, procurar sempre ajuda. Estamos a falar destes tumores. Na sua maioria, são todos malignos ou também existem tumores não malignos que surgem nestes órgãos?
Sim, sim, também existem tumores não malignos, não é? Isto também depende, mais uma vez, de que órgão estamos a falar, não é? Estávamos há pouco a falar do rim. No caso do rim, a maior parte dos tumores sólidos são malignos. Ok. Portanto, apenas cerca de 20% dos tumores sólidos são benignos. O que acontece é que a maior parte das lesões que são diagnosticadas incidentalmente, até em exames, são muitas vezes os quistos renais e somos muitas vezes inquiridos acerca do significado desses quistos, que são lesões totalmente benignas, e não é isso que eu estou a falar quando falo destas percentagens, Exato. e que são muito frequentes na população, e portanto isso não tem risco nenhum. E raramente dão problemas e raramente precisam de qualquer tipo de vigilância. Já as lesões sólidas, essas sim têm um potencial maligno muito superior. E aí, é como lhe digo, à volta de 80% deles são malignos e a maior parte deles carecem de alguma intervenção, sim. Vamos a mais uma questão. Desta vez por WhatsApp chega-nos a pergunta de Paulo Silva, de 32 anos, de Lisboa. Sou obeso e por isso com prevalência para diversas doenças. Os tumores urológicos também fazem parte destas? Voltamos à questão que falámos há pouco. Voltamos à questão, sim, sim, sim. É engraçado. A obesidade tem, claro que é de certa forma intuitivo constatarmos que a obesidade está relacionada com algumas doenças, nomeadamente aquelas cardiovasculares, que ouvimos falar mais, o síndrome metabólico, doença coronária, hipertensão. Diabetes. Mas, por outro lado, também está relacionada com doenças oncológicas, o que é curioso. No caso das doenças oncológicas urológicas, tem uma associação, como já falámos, com o tumor do rim. Na próstata é engraçado porque está relacionada e está associada a uma doença, ao tumor da próstata de alto grau, mas até parece estar associada com um risco inferior de doença de baixo grau, que é assim um bocadinho bizarro. E há alguma evidência, embora não tão sólida, que possa também estar relacionada com o tumor da bexiga, com um risco um bocadinho aumentado em alguns doentes, embora não seja tão marcada essa prevalência. E é engraçado porque isso poderá ter a ver, e o que se pensa é que tem a ver com um estado inflamatório maior, alguma sinalização hormonal de alguns componentes que agora não vale a pena entrar em pormenor, que estão aumentados nessas pessoas e que podem levar a maior proliferação celular e ao aparecimento desses tumores. No fundo, estas pessoas, se calhar, deveriam ser mais vigiadas, visto que o risco de desenvolverem... Se bem que depois era um check-up sempre, não é? Porque as patologias que podem desenvolver são muitas. Eu acho que deveriam ser incentivadas e esclarecidas quanto às vantagens e benefícios de um mudar de estilo de vida. Exatamente. Não é de certo, não está muito estabelecido que devam ter uma rotina fora destas questões metabólicas, hipertensão e diabetes, etc. Não é? Mas para este tipo de detecção precoce de tumores não há vantagem em fazerem um check-up mais regular. Devem estar cientes das vantagens de diminuir o peso. Exatamente. Última questão do Vítor Torres, de 26 anos, do Porto, que diz: ouvi dizer que o cancro do testículo pode surgir em pessoas com a minha idade. É verdade? Existem formas de rastreio? Mais uma vez a questão do rastreio. É sempre a questão que as pessoas se preocupam, não é? Do género, não vou ao médico, sim, mas tomo conta de mim. Bom, de facto, sim. Aliás, a terceira década de vida é a altura em que se dá o pico de incidência de um tipo de tumor do testículo de células germinativas, que são as células que desenvolvem e que culminam nos espermatozoides, chamado os não seminomas. Os seminomas também têm um pico logo a seguir, por volta da quarta década de vida. Portanto, é no adulto jovem que surgem estes tumores. E é precisamente no homem adulto jovem que a neoplasia mais frequente é o tumor do testículo. Mais uma vez, não existe um programa de rastreio, então aqui ainda se coloca mais essa questão do intervalo entre haver doença detectável e o aparecimento de sintomas é muito curto, portanto a janela de atuação em que o rastreio seria útil é muito pequena, a prevalência felizmente não é assim tão grande e portanto não há vantagens em fazer um programa de rastreio. Já o autoexame terá algumas vantagens. Exato, ou seja, à semelhança das mulheres que fazem a palpação da mama para detectarem alguma mutação, alguma coisa que notem diferente, faz sentido também os homens fazerem isto em relação aos testículos? Sim, é uma manobra, é um hábito que não tem desvantagens praticamente nenhumas, embora não esteja firmemente estabelecido que fazê-lo ou incentivá-lo resulta em melhores resultados em saúde, ou seja, nós não temos os dados para dizer isso com certeza. É uma intervenção simples, fácil de fazer, que o homem pode fazer uma vez por mês, enquanto toma banho, e basta
palpar ambos os testículos, a superfície dos testículos, e se notar algum endurecimento, algum nódulo endurecido de características pétreas, deve procurar rapidamente ajuda e avaliação. Portanto, é uma coisa que é simples e não tem grandes vantagens, portanto, é recomendado. Ganhar, às vezes, uma semana, 2 ou 3 ou mais na detecção destes tumores pode fazer a diferença, porque o tumor de testículo é um tumor que evolui com alguma rapidez. E, normalmente, quando é diagnosticado, e que, no caso, é maligno, como é que é o procedimento seguinte? Pronto, o diagnóstico é feito frequentemente é clínico. A palpação é quase suficiente para termos uma grande confiança de que estamos perante um tumor do testículo. Seguidamente é confirmado por ecografia, um excelente exame para não só ver esse testículo como o testículo contralateral. É necessário também fazer análises em que vemos uns marcadores que podem estar elevados em alguns tumores do testículo e o doente é estadiado para saber se a doença está localizada ou não. Isso é feito habitualmente com exames de imagem, como um ATAC ou um TC. Depois, temos que lidar com a doença. Quase invariavelmente passa pela cirurgia, mesmo na doença que está avançada. Passa sempre pela orquidectomia radical, que é a remoção completa do testículo e parte do cordão espermático, e que nessa altura até se pode colocar uma prótese testicular que simula o testículo removido. Depois, há doentes que podem precisar ainda de fazer quimioterapia, tanto para prevenir recorrências como para tratar doença que já está disseminada, mas felizmente no testículo nós temos químicos que são muito eficazes a tratar a doença e mesmo em doenças muito avançadas conseguimos curar a maioria dos doentes. Boa. São bons números e boas notícias lá para casa. E no caso, por exemplo, estamos a falar da prevalência ser em idades jovens, existe o aconselhamento de fazer congelamento de esperma, ou que seja, para o caso de não terem filhos ainda e quererem no futuro, ou o tratamento não vai ter implicações nesse aspecto? Não, vai, sem dúvida, sim. Em primeiro lugar, é interessante destacar que o doente que desenvolve tumor do testículo já de si tem uma probabilidade muito superior de ter problemas de fertilidade. Okay. Ou seja, metade dos doentes com tumor do testículo já têm alterações de espermograma de base e mais de 20% são mesmo zoospermicos, ou seja, não têm espermatozoides no ejaculado. Isto tem a ver com as causas que levam ao tumor do testículo, aquelas causas que falei que muitas vezes surgem, esses insultos até durante a própria gestação, serem as mesmas. E, portanto, isso é um fator a ter em consideração. Em segundo lugar, sempre que possível, embora haja urgência em tratar estes doentes, deve ser feita essa colheita de esperma antes da cirurgia, enquanto o doente ainda tem 2 testículos. Mas se não for possível nessa fase, pelo menos antes de realizar quimioterapia, porque a própria quimioterapia também é nefasta em termos de fertilidade. Portanto, temos aqui várias possibilidades de intervenção, mas a melhor é mesmo antes do doente ser operado fazer essa colheita. Uma última pergunta só para terminar. Quais são as taxas de sobrevida nos diferentes tumores? Bom, isto varia muito de tumor para tumor, talvez indo de cima para baixo. Nos tumores do rim, se englobarmos os doentes na sua generalidade, a sobrevivência aos 5 anos ronda os 77%. Agora, como a maior parte dos tumores são detectados incidentalmente e muitas vezes mais localizados até, quando estão localizados a sobrevivência é superior a 93% quando é feita uma cirurgia atempadamente. Já é menor quando a doença está muito disseminada, porque aí a cura já não é possível na maior parte dos casos. Embora nós tenhamos cada vez melhores terapêuticas, algumas com excelentes resultados em alguns doentes. No caso da bexiga, 75% dos casos são tumores que ainda não invadem a muscular da bexiga, porque isto é uma distinção importante, porque a partir do momento em que o tumor tem essa invasão, tem capacidade de disseminar para fora com mais facilidade. Enquanto que os tumores mais superficiais, entre aspas, são muitas vezes removidos e os doentes são vigiados e podem ter vários tumores no futuro e podem viver vários anos com pequenas recidivas, a partir do momento em que tenham essa capacidade de invadir e passar para outros locais, a doença torna-se muito mais agressiva. E metade dos doentes com doença muscular invasiva que estão vivos aos 5 anos, à volta de 50%. Já no testículo as notícias são um bocadinho melhores. Se considerarmos na globalidade, aí 95% dos doentes estão vivos aos 5 anos.
Como a maior parte da doença é localizada, quase 70%, não chega bem, quando esses doentes são operados, 99% estão vivos aos 5 anos. Quando está disseminada, ainda assim os resultados são muito bons e a maior parte dos doentes, tirando aqueles muito mau prognóstico, conseguem ser curados. E aí os problemas até acabam por ser os efeitos colaterais até dos esquemas de quimioterapia a longo prazo, porque isto são doentes que depois vão viver décadas e décadas após terem sido tratados pelo seu tumor. Felizmente conseguimos salvar a maioria. Por isso, aos primeiros sinais, procurar um médico. Ajuda. Obrigada, Dr. João, pela sua ajuda e pelos seus esclarecimentos acerca destas temáticas. É um prazer. Esteja atento ao seu corpo e aos sinais que ele lhe dá. Não desvalorize o que pode ser um alerta e procure ajuda de um médico. Continue a enviar-nos as suas dúvidas, pois elas são importantes para nós. Escreva-nos para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Se preferir, poderá ainda entrar em contato connosco através das nossas redes sociais. Obrigado por estar desse lado. Este programa foi patrocinado por Clínica Longeva, especialistas em urologia.